Oi, glórias a Deus. Saúdo a todos na graça e na paz de Cristo Jesus. Amém? Eu gostaria que vocês viessem mais para cá um pouco. Então, mais uma vez estamos aqui, não é? Na casa do Senhor, agradecendo por essa oportunidade. Muitos querem estar aqui e não estão, né? Muitos estão no leito de um hospital, muitos não sabem nem se estão vivos, né, irmãos? E nós estamos aqui, pela graça do Senhor Jesus. Então é motivo de darmos graças ao nosso Deus. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor Deus, por esta oportunidade, meu Deus. Graças te dou porque tu és o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor. Pai querido, te peço, meu Deus, que o Senhor abençoe este culto hoje. Que tudo que venhamos a fazer aqui, Senhor, seja para a honra e a glória do teu nome, Pai. Eu te peço e já te agradeço. Amém. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, do 9 ao 12, diz: O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Amém. E o amor seja não fingido. E é muito importante, não? Principalmente nós como igreja do Senhor, que a gente possa viver, que a gente possa ter uma amizade sincera, verdadeira, né? Que a gente possa ter esse bom relacionamento um com o outro, para que a gente possa dar exemplo, né? De dentro para fora. Nós não podemos dizer, ame seu irmão, se nós não amamos. Então, a palavra do Senhor, ela é prática, ela é viva. Como eu posso dizer, ame, você ama seu irmão, persevere, se eu não estou amando nem perseverando? Então, que nós possamos aprender com a palavra do Senhor. Não sejais também, aqui no 11, vagarosos no cuidado, sede vagarosos no espírito, servindo ao Senhor. Não devemos ser vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito. Eu creio que ser fervoroso é estar em contato com a palavra, é estar observando sempre o que está dizendo, a mesma, é ter o hábito da oração, né? Sempre, todos os dias, é meditar na palavra, é ter esse bom relacionamento, enfim, tudo que se relaciona, tudo que tem a ver com a palavra do Senhor, né? Todo dia nós podemos estar exercitando a palavra do Senhor, né? Também com o nosso vizinho, com o nosso amigo, com o nosso colega de trabalho, não é assim, não? Presbítero Admilson, né? Aonde nós estamos? Será que nós temos dado testemunho de um verdadeiro cristão? Né? Fica essa pergunta para mim, para todos vocês. Agora nós vamos louvar ao Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor com um hino
do Cantai Todos os Povos. Vamos. O hino 78 do Cantai Todos os Povos, creio que os irmãos já sabem, e vamos louvar ao Senhor. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos com perfeito louvor. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos com perfeito louvor. Louvamos-te aqui, pois Cordeiro de Deus, fosse morto, mas vives eterno nos céus. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos com perfeito louvor. Louvamos-te, ó Deus, vem teus servos, Senhor, conduzir bem seguros no teu grande amor. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos com perfeito louvor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, irmãos, vamos àquele momento de confissão de pecados, né? Nós sabemos que somos pecadores e, vez por outra, nós estamos pecando. Mas o Senhor nos dá uma oportunidade de se achegar a Ele, pedir perdão de todo o nosso coração e Ele nos perdoar, né? E podemos dizer amém, porque cremos que o Senhor nos perdoou. Então, esse é o momento. Em Isaías 43, 18 e 19, diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Então vamos lembrar. Será que nós temos magoado alguém? Será que alguém tem nos magoado? O que será que nós temos feito, né? Porque nós temos a consciência do que nós fazemos. Quando nós erramos, a nossa consciência nos acusa. E quando creio que nesta noite, se nós nos arrependemos dos nossos pecados, o Senhor vai fazer uma coisa nova na nossa vida.
Porque o pecado, a falta de perdão, ela impede as bênçãos que o Senhor tem para nós. Se nós perdoamos aquele que nos ofende, que nos tem ofendido, não é? Pedimos perdão ao nosso Deus, que em primeiro lugar nós ofendemos a Ele quando nós pecamos. Amém, irmãos? E se nós nos arrependemos de todo o nosso coração, o Senhor fará uma coisa nova na nossa vida. Não é importante isso? Fará uma coisa nova. Nós podemos sair daqui leves, maneiros, né? Porque o Senhor, Ele sabe trabalhar na nossa vida. Amém? Então esse é o momento. Vamos baixar nossa cabeça e vamos pedir perdão ao nosso Deus. Em seguida eu vou pedir a irmã Damiana para fazer essa oração. Amém. Graça e paz, igreja. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado e engrandecido seja teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos ajudar, Senhor, a chegar aqui, Senhor. Obrigado, Deus, porque sabemos que tu és fiel e justo para perdoar os nossos pecados, Pai. Obrigado, Senhor, porque eu creio, Deus, que quando a gente confessamos a Ti, Senhor, todos os nossos pecados, Senhor, é perdoado, porque o Senhor, Pai, perdoa, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo, Senhor. E que a gente, Paizinho, venha sempre, sempre lembrar, Senhor, que o Senhor olha para cada um de nós, Senhor, e sonda nossos corações, Pai. E que a gente, Senhor Jesus, venha sempre, sempre fazer o melhor, Senhor. Que a gente venha sempre, Deus, não cometer o mesmo erro, Senhor. Como pedimos perdão ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, não cometê-lo mais, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Nos ajuda, segura na nossa mão, Senhor, e nunca nos deixa, Senhor, porque a gente só temos a Ti, Senhor, para caminhar, Senhor, cada dia na Tua presença, Senhor. No nome de Jesus, Pai, é que eu oro, na certeza que o Senhor, Pai, nos sonda e nos vê, já nos perdoou para a glória do Teu nome, Senhor. No nome de Jesus, amém. Amém. Quem crê que o Senhor perdoou, diga amém. Não é? Amém. Agora nós vamos louvar ao Senhor, o grupo Shekinah. Vamos louvar ao Senhor.
Amém. Quão grande é o nosso Deus. Nós queremos também registrar os nossos visitantes, o filho, né? Filho dos nossos irmãos e esposa, e ainda mais a netinha, né? Glórias a Deus. Queremos dizer que vocês sejam bem-vindos. Amém? Primeira Timóteo. Primeira Timóteo. Capítulo 2. Segunda Timóteo, capítulo 2. Diz assim: Ademoesto-te, pois antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Amém. Eu quero convidar o irmão, como é o nome? Ademilton? O irmão Ademilton para fazer aqui uma oração pelo nosso país. Tá? Pelo nosso país, pelas autoridades, né? Em eminência, pela igreja brasileira, incluindo a nossa, e pelas famílias também. Graças a paz, igreja. Amém. Oremos. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, estamos aqui hoje, Deus, mais uma vez em Tua casa, Te adorando, bendizendo o Teu nome, dizendo o quanto o Senhor é bom em nossas vidas, enquanto o Senhor é maravilhoso em nossas vidas. Também Te pedimos, Deus, pelo nosso país, que, para a honra e glória do Seu nome, está conseguindo, a cada dia que passa, superar essa pandemia, mas lamentamos profundamente todas as vidas que foram perdidas para essa doença, mas também agradecemos a Ti porque cremos que o Senhor é o Senhor da cura, o Senhor da providência, e é o Senhor que está fazendo mais e mais por esse país, por essa nação que precisa tanto do Senhor, Deus. Que as pessoas venham a Te buscar mais, que as pessoas venham a crer mais em Ti, que as pessoas possam confiar mais em Ti, para que o Senhor possa fazer infinitamente mais na vida delas, Deus. Também oramos aqui pelos nossos governantes, Senhor Deus, que o Senhor coloque, falo até assim, mais juízo na cabeça deles, Pai, que eles sejam mais coordenados por Ti, Pai, que eles coloquem o Senhor no primeiro lugar e tirem eles do primeiro lugar, Deus, porque sabemos que só o Senhor é Deus, só o Senhor é o presidente de todas as nações, só o Senhor é o Deus vivo de todas as nações, Deus. Então que esses governantes coloquem na cabeça e principalmente no coração, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é o Rei dos Reis, que só o Senhor é o maior entre os maiores, Deus. Que eles não são nada mediante de Ti, Pai. Que eles possam ser coordenados por Ti, porque sabemos que eles coordenados por Ti, a nossa nação, o nosso país vai andar muito, mas muito para frente, Deus. Também oramos aqui, Senhor, pelas igrejas, Pai, que o Senhor continue mantendo essas igrejas de pé, Deus, para que as pessoas, os irmãos possam Te buscar mais, que as pessoas que não Te conhecem ainda, que nós possamos buscar, Deus, todas essas pessoas que precisam de Ti, que a gente sabe que precisa de Ti, porque sabemos, nós somos conhecedores da palavra e sabemos que o Senhor, para a honra e glória do Teu nome, está voltando, Deus, e nós precisamos resgatar os nossos, Pai. Precisamos ser pessoas melhores, Senhor Deus. Precisamos ser pessoas melhores para que possamos buscar os que estão lá fora, Senhor Deus. É como já foi citado, como já foi pregado aqui hoje, mais amor entre as pessoas, meu Pai. Mais amor, mais conhecimento de Ti, e que principalmente possamos tirar isso das nossas cabeças e fixar em nossos corações.
porque só assim, fixando em nossos corações, nós vamos realmente exercer mais o que o Senhor quer de nós, Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo, Deus, por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas, por tudo que o Senhor está fazendo em nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor e também é um Deus consumidor, Deus. Então nós cremos nisso, que o Senhor Jesus esteja conosco sempre, Pai, porque só o Senhor é o nosso segurança fiel, só o Senhor é o nosso grande ídolo, nosso grande rei, Deus. Muito obrigado por tudo, Deus, principalmente pela oportunidade de estar aqui hoje, voltando a essa igreja. Já fazia alguns anos que não vim aqui e está voltando aqui hoje, vendo que essa igreja ainda está de pé. Já morei aqui em Pajuçara há uns meses, já frequentei essa igreja outras vezes e é muito satisfatório saber que a nossa igreja aqui ainda está de pé e que vocês continuem se sustentando essa igreja, que ela tem uma bela história aqui no bairro. E eu creio que ela vai continuar. Amém? Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade. Deus. Glórias a Deus. Agora eu quero convidar a irmã Luzimar para vir aqui, que nós vamos recomeçar o hábito de orar pelas famílias. Nós tínhamos dado um tempo, né? Então, nós queremos chamar a irmã Luzimar e nós queremos orar pela sua família durante toda a semana. Então, nós como igreja, cada um de nós, para colocarmos a família da irmã Luzimar no altar do Senhor, que é a nossa casa, né? Aqui na nossa casa, e ficarmos orando a semana toda. Amém? Na próxima semana será outra pessoa com sua família. Se você tiver algum pedido especial, você pode dizer. Se não quiser dizer, também não tem problema. Deus conhece todas as coisas. Eu vou pedir à irmã Vera que venha aqui orar pela irmã Luzimar. E nós vamos acompanhando, né? Nós somos igreja do Senhor e vamos orar esta semana, a partir de hoje, pela família da irmã Luzimar. Pode pedir. Os problemas de saúde e também no trabalho. Senhor, nosso Deus, muito bem, Pai, te agradecemos por estarmos aqui, Senhor.
Abençoa a saúde dela também, Senhor. Cura, Senhor, o que tem ali, Senhor, na saúde dela. O Senhor conhece a gente em todos os sentidos. E nem se desculpe. Abençoa também, Senhor, Yasmin. Que ela se firme, Senhor, nos teus caminhos, resolve. Mas que ela venha se firmar nos teus caminhos. Que ela venha sempre sentir no coração o desejo de te seguir mais e mais. Que ela possa falar de ti as coleguinhas dela também, Senhor. E elas venham sentir o desejo de te conhecer, Senhor. Que não venha faltar, Senhor, o alimento. Que não venha faltar, Senhor, o financeiro para que elas venham cumprir com os compromissos delas, ó Pai. Que o Senhor trabalhe ali, Senhor, naquele lar, naquela família. Que o Senhor trabalhe também, Senhor, nos parentes delas, ó Pai. Se tem algum afastado de ti, que o Senhor venha resgatar, Senhor. Que ele venha, Senhor, com sede de ti, Pai. Dá livramento, Senhor. Dá noites tranquilas, ó Pai. Que mal nenhum venha perturbar o sono delas, ó Pai. Que mal nenhum, Senhor, venha perturbar durante o dia, Pai. Sabemos que temos lutas, Senhor, mas o Senhor também nos dá vitória. Eu agradeço, Senhor, nesse momento por tudo, Pai. E que o Senhor vai dar resposta. Eu creio que o Senhor é um Deus provedor, é um Deus de resposta. É um Deus que dá tudo no seu tempo, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. 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 Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Agora vamos ao nosso momento de dízimos e ofertas. Eu vou louvar aqui um hino. O hino. E ao passo que nós formos louvando, os irmãos vão colocando suas ofertas e dízimos. Quem não tiver, não fique constrangido. Não fique constrangido. E Deus abençoe a cada um. Tudo a ti, Jesus, entrego. Tudo deixarei. Resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo a ti, Jesus, entrego, tudo quanto é meu Senhor. Tudo, Cristo amado, deixarei por teu amor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo a ti, Jesus, entrego. Oh, eu sinto teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo a ti, Jesus, entrego, quanto gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa,
Glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Amém? E a primeira coisa, irmãos, que nós devemos entregar ao Senhor é a nossa vida. A primeira oferta, a nossa vida. Amém? Louvado seja Deus. Eu vou convidar aqui a irmã Cleide para orar, agradecendo as ofertas, dízimos, e também orar pelo pregador da noite. O nosso irmão presbítero, né? Lá da segunda igreja, para quem não conhece ele ainda, ele é um dos presbíteros da segunda IPI. O presbítero Admilson. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós nesta noite, amém? Irmãos, é interessante quando nós, o quanto nós passamos por luta e a gente necessita de Deus nas nossas lutas, nas nossas batalhas diárias, no dia a dia. Muitas vezes a gente até esquece dessas lutas, porque a gente, quando está passando pela luta, nós esquecemos de tudo. Infelizmente, esquecemos até de Deus. E hoje eu gostaria de trazer para os irmãos, na verdade é um texto bíblico, é uma história que nós vamos escutar aqui. 1 Samuel capítulo 4, todo o capítulo 4 eu vou ler, porque como eu falei, é uma história de luta, é uma história de batalhas, é uma história de derrotas, mas temos que aprender também nas dificuldades. Nós temos que aprender, porque o nosso Deus, Ele é o único que é capaz de nos dar vitória. Porque quando a gente passa por uma batalha, a gente esquece de Deus. Mas uma coisa eu tenho para dizer para vocês: o nosso Deus, Ele não esquece de nenhum de nós, em nenhum momento. Muitas vezes nós fazemos coisas que não agradam a Deus. Muitos
acha até que Deus é um boneco onde a gente pode usufruí-lo, fazendo coisas até que não agrada a Ele. E existem momentos que nós fazemos coisas com Deus que não agrada a Ele. E muitas vezes Ele até dá oportunidade. Mas tem vez que Ele olha para a gente e dá uma dificuldade a mais para você, mas não para lhe prejudicar, não para lhe ferir, mas e sim para te alertar. Essa história que nós vamos ler aqui é uma história triste, muito triste. Quem já leu a história, essa história que eu vou ler aqui, vocês vão ver. Dá licença que eu vou só desligar aqui esse ventilador, tá? É aqui, é? Pronto. Se a senhora quiser ir lá para frente para pegar mais vento, porque eu sou acostumado a ficar no calor, viu? Então, irmãos, tem vez que nós fazemos tanta coisa errada, que Deus dá um puxavão de orelha na gente. Muitas vezes a gente até desacredita que Ele pode estar agindo nas nossas vidas. Desacredita mesmo, ao ponto de chegar e reclamar. Ai Deus, por que está acontecendo isso comigo? Nessa história que nós vamos ler aqui, irmãos, nós vamos ver detalhes sobre a vida de pessoas. Em 1 Samuel, o livro de Samuel, nos primeiros capítulos, ele narra da vida, do início do ministério de Samuel. Samuel, ainda criança, ele foi prometido a Deus pela mãe, a mãe Ana, que ela queria ter um filho e ela não poderia ter o filho. Então ela pediu a Deus que deixasse ela sentir esse prazer, essa benfeitoria de uma vida, de gerar uma vida, e Deus assim o permitiu. E nasceu Samuel. Então, como ela tinha prometido o seu filho Samuel a Deus, assim ela fez. Muito cedo ela enviou Samuel para acompanhar, para aprender a vida cristã. A importância de nós mandarmos os nossos filhos e netos cedo, porque eles vão começar a conhecer, a sentir o prazer da palavra de Deus. Eu, desde criança, eu conhecia a palavra de Deus, só de uma forma errada, de uma forma onde eu acreditava que era certo. Na verdade não era certo. E eu vim conhecer a verdadeira palavra de Deus já velho, vamos dizer assim, já adulto. Mas a importância de nós levarmos os nossos filhos, os nossos netos para a igreja, para conhecer da palavra de Deus, porque ela, na sua ingenuidade, vai começar. Toda criança, ela começa com louvor, porque é uma coisa que agrada mais ela. Samuel já foi diferente. Ele já foi guiado para aquilo. A missão dele já foi dada a ele muito cedo. E mais interessante, ele muito novo ainda, ele recebeu uma mensagem vinda de Deus. Ainda muito novo. Vamos ler o texto do capítulo 4 de 1 Samuel, que diz assim:
E a palavra de Samuel espalhou-se em todo Israel. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afequé. Os filisteus dispuseram suas forças na linha para enfrentar Israel e intensificando-se no combate. Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus ouviram os gritos e perguntaram: o que significa todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda a espécie de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para a sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca do Senhor foi tomada e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Naquele mesmo dia, um benjamita correu na linha de batalha até Siló com as roupas rasgadas e a terra e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado na sua cadeira ao lado da escada. Estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade e seus olhos estavam imóveis. Ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. Eli perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus,
Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz, quando ouviu a notícia que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos. Entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que ajudavam disseram: não se desespere, você tem um menino. Mas ela não respondeu, nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Iscabode e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada por causa da morte do sogro e do seu marido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Irmãos, é uma história triste, como eu falei, é uma história triste. O que será que pode sair de bom nessa história? Irmãos, tudo que acontece é permissão de Deus. Tudo. Nós temos que ter esta consciência. Essa batalha aconteceu, que foi narrada aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 4, e de uma forma que foi traçado uma batalha entre os filisteus e os hebreus. Os acampamentos que eles marcaram para essa batalha eram uma distância mais ou menos de 3 quilômetros um do outro, ao ponto deles gritarem num acampamento, o outro acampamento escutar. Eles estavam gritando. Então, irmãos, essa batalha aconteceu, como eu falei, com permissão de Deus. Por que aconteceu isso, irmãos? Eli era o sacerdote, um homem de Deus, e ele tinha 2 filhos. Só que os filhos desse sacerdote também eram sacerdotes. Mas o que é que eles faziam? O que é que eles faziam como sacerdote? Eles roubavam, eles usufruíam das coisas do templo. Diz na Bíblia até que eles deitavam com prostitutas no templo. Irmãos, eles pecavam. E Eli, por sua vez, como pai deles, já uma pessoa de idade, não tinha pulso para os seus filhos e deixava isso acontecer. Deus não se agradou ao ponto de chegar para Samuel, ainda muito jovem, e disse que a família de Eli ia ser destruída. E Samuel, ele não teve a coragem de chegar para Eli e dizer isso, mas era fato, iria acontecer, era fato. Irmãos, quantas e quantas vezes nós também entramos no pecado. Deus nos avisa, nós sabemos que nós estamos pecando, e pecamos até consciente, e nós pecamos, e Deus nos avisa, Deus nos mostra, Deus manda uma pessoa lhe avisar, Deus manda a natureza lhe avisar. Irmãos, Deus,
Ele permite muitas vezes que nós passamos por dificuldades, por pelejas, não porque Ele não gosta não, de maneira alguma. Deus, Ele nos ama ao ponto de querer nos alertar. De querer nos alertar. Deus, Ele pode deixar acontecer algo nas nossas vidas que a gente até imagina que Deus desistiu de nós. Que Deus desistiu de nós. Aconteceu com esse povo, com essa parte da história, que os hebreus dessa época, eles pagaram um preço, talvez que não fosse deles, mas tinha um responsável por ele, que era o sacerdote ali, e os sacerdotes, os seus filhos. E aquele povo, eles foram para uma batalha, simplesmente não pediram ajuda a ninguém. Eles achavam que Deus ia batalhar com eles. Eles achavam que eles estavam tão acostumados a Deus batalhar por ele, que eles não estavam mais nem aí, na verdade. Deus estava apenas sendo um instrumento na mão deles. Eles achavam que Deus estava sendo um instrumento na mão deles. Mas, irmãos, o que eu quero passar para vocês esta noite são algumas verdades. A verdade que nós somos dependentes de Deus. Isto é uma verdade. Todos nós somos dependentes de Deus. Não só no Antigo Testamento, que eles viviam sobre a graça de Deus, mas também no Novo Testamento, através da graça de Jesus nas nossas vidas. Temos que ter esta certeza desta verdade. Nós somos dependentes de Deus. E é sabendo dessa verdade que eu gostaria de falar 3 coisas no qual a gente vamos ver junto com o texto sobre esta verdade. Em primeiro lugar, nós somos dependentes da palavra de Deus. Irmãos, no Antigo Testamento, aqui nesse texto de 1 Samuel, este povo, ele foi para uma batalha sem consultar a quem deveria ser consultado. Eles foram para uma batalha pensando que ia ganhar. Pensando, crentezinho que eles iam chegar lá, ia pegar mais uma vez, ia juntar com aqueles filisteus lá, ia derrotar eles e pronto, e ia voltar. Irmãos, quem era a pessoa responsável pela vida espiritual daquele povo? Era Eli. Quem era o profeta que estava sendo preparado para conduzir aquele povo? Era o profeta Samuel. E eles foram para a batalha e simplesmente desistiram, acharam, não pediram ajuda, não, simplesmente eles acharam que Deus iria estar com ele. No versículo 3 de 1 Samuel 4, fala: quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Irmãos, além dele não pedir ajuda, além dele não pedir orientação de Deus,
eles ainda foram buscar orientação para a pessoa errada. Eles foram para os anciões. Eles foram para os anciões. E os anciões já deram o veredito. Vá lá em Siló. Siló era uma cidade onde guardava-se a arca da aliança. Então, vá até Siló e traga a arca. Porque se a arca estiver com a gente, com certeza Deus vai estar com a gente. Irmãos, isto é fato, irmãos. Nós temos que buscar a verdade, a pessoa certa. O que é que adianta você estar com um problema, vamos dizer, familiar, e de repente você chegar lá no seu trabalho, chamar um conhecido seu e contar o seu problema, o que é que ele pode fazer com aquele problema para você? Talvez pode até atrapalhar o seu relacionamento, acrescentar mais ainda o problema. Irmãos, temos que buscar ajuda àquela pessoa que pode te ajudar. Irmãos, tudo que nós buscarmos, a Bíblia tem a resposta. Tudo. A Bíblia tem resposta para tudo. Nessa história de 1 Samuel 4, no qual a gente acabou de ler, o pessoal, quando vieram lá, as primeiras turmas, a primeira turma que foram derrotadas, aqueles 3.000 homens que foi derrotada, aquelas pessoas, os comandantes, foram direto aos anciões lá e pediram informação, pediram ajuda, porque eram os sábios, eram as pessoas mais sábias da época. Então pediram ajuda e eles foram lá e deu logo o veredito: não, vai lá e traz a arca da aliança, porque com certeza o Senhor Deus vai estar conosco. Lá em Josué capítulo 7, é muito interessante que aconteceu um fato idêntico a esse. Aconteceu um fato idêntico. Em Josué 7, Josué, ele foi aquele homem que foi logo em seguida de Moisés. Aquele homem escolhido por Deus para assumir a terra prometida, entrar na terra prometida, batalhar, tomar a linha de frente para levar o povo de Deus para a terra prometida. Foi Josué. Em Josué capítulo 7, irmãos, narra a história que Josué entrou em Jericó. Ele mandou os espias, aquelas pessoas que iam lá na linha de frente de batalha para fazer o reconhecimento, e viu que lá em Jericó ele tinha como entrar e como é que ele poderia entrar na cidade de Jericó. Então Josué, o que foi que ele fez? Ele foi lá para Deus, e Deus pediu que ele colocasse as suas tropas ao redor da cidade e entrasse na hora certa. E qual era a hora certa? Porque a cidade era cercada de muros. Um certo momento que os homens estavam lá posicionados para invadir, as muralhas, todas elas caíram. Quem foi que fez isso? Foi Deus. Ele pediu a ajuda de Deus, e Deus foi lá e batalhou com eles, e eles venceram. Eles entraram em Jericó e venceram a batalha. Então, Josué capítulo 7. Josué capítulo 7, versículo 6. Então Josué
com as autoridades de Israel, rasgou as vestes. Não chegou a esse ponto ainda não. Então Josué, ele foi lá em Jericó e conquistou a cidade de Jericó. Só que logo em seguida, ele foi para a cidade vizinha, e estava certinho que Deus ia estar com eles. Só, irmãos, que quando ele saiu de Jericó, ele tinha uma pessoa que ele entrou em pecado, porque ele pegou os despojos da guerra da cidade de Jericó e começou a roubar também. Aquela pessoa, ele roubou ouro, roubou alguns utensílios e foi para a guerra também, para a outra cidade, logo em seguida de Jericó. Quando chegou lá, que Josué mandou os espias lá, os espias foram e disse: lá tem poucos homens, pode mandar poucos homens, que a vitória é certa. Então Josué mandou poucos homens e a vitória, não houve a vitória, eles foram derrotados. E Josué, então, o que foi que Josué fez? Aí é onde vem aqui o versículo 6. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se, rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo a terra da terra e a cabeça. E ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: ah, soberano Senhor, por que fizestes este povo atravessar o Jordão? Foi para nós entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Irmãos, na hora que Josué estava passando pela peleja, ele foi aos pés do Senhor. Continuando, no versículo 11, Israel pecou. Isso Deus falando. Israel pecou, violou a aliança em que lhe ordenei, apossou-se de coisas sagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto dos seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles, porque se tornaram merecedores de sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio do povo o que foi consagrado e a destruição. Irmãos, na hora que esse camarada pegou aqueles despojos da guerra, no qual Deus tinha dado a ordem que não era para pegar, ele simplesmente botou todo aquele povo em pecado. E Deus se afastou. Desse povo também. Irmãos, é interessante que muitas vezes, quando Deus se afasta da gente, a primeira coisa que nós fazemos é fazer o que Josué fez e o que os sacerdotes, os sábios fizeram, reclamaram de Deus. Por que Deus não está conosco? Irmãos, é triste, mas nós temos que estar voltado na palavra de Deus, porque nós somos dependentes desta palavra. Nós só podemos fazer algo no qual Deus manda. Não adianta nós
querer bular a Deus. Não adianta, porque Ele vai desagradar de você, e você vai até pensar que Deus esqueceu de você. Irmãos, como eu falei, Deus, Ele nos ama tanto, Ele nos ama de uma forma tão maravilhosa, que Ele deixa você sofrer, mas para lhe alertar. E você tem que ter essa sabedoria, que Deus está fazendo aquilo não para lhe prejudicar, e sim para lhe alertar. E que a palavra de Deus, ela é completa. Ela é completa para nós. Como eu falei, irmãos, hoje nós temos a Bíblia. Hoje nós temos Jesus, que Ele enfrentou a morte pelos nossos pecados. Jesus, Ele rasgou o véu de ponta a ponta para nos livrar do pecado. Jesus, Ele está sempre nos alertando. Precisamos ter essa consciência, irmão, de que a palavra de Deus, ela vem para nos ajudar e não para nos prejudicar. Porque tem hora, irmão, a gente entristece, a gente pensa que Deus desistiu da gente, que Deus colocou a gente de escanteio. No entanto, Ele está chamando a tua atenção. Ele está chamando a tua atenção para que você diga: filho, acorde. Você está passando isso porque você está deixando de fazer algo que me agrade. Irmãos, precisamos abrir os nossos olhos, irmãos. Precisamos abrir os nossos olhos. Não adianta a gente querer esconder. Você esconde das coisas de mim, de sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, mas de Deus a gente não consegue esconder. No Salmo 119, versículo 105, fala: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que clareia o meu caminho. Irmãos, Jesus é esta luz. Jesus, Ele está nos mostrando o caminho correto. A todo momento, a palavra de Deus está aqui para nos ensinar. Precisamos, irmãos, ter essa consciência. Vamos buscar a palavra de Deus. Somos dependentes da palavra de Deus. Totalmente. E o pessoal, os hebreus lá, Eli, os filhos de Eli, eles estavam em pecado. Por que eles estavam em pecado, irmãos? Por que eles deixaram acontecer? Por que Eli deixou isto acontecer, irmãos? Ao ponto de Deus desagradar da pessoa dele, desagradar ao ponto de matá-los, de deixar eles morrer. E não só Eli, os seus filhos, mas também toda aquela população. 34 mil pessoas morreram em batalha. Fora aquelas pessoas que não contaram, porque quando eles contam com aqueles homens que vão para a luta, para a batalha. Mas quando acontecia essas batalhas, irmão, o pessoal saía fugindo, eles saíam matando todo mundo. Todo mundo que aparecesse, era do outro lado, matavam. Então, irmãos, nós temos que ter esta certeza. Nós somos dependentes da palavra de Deus. O segundo ponto, irmãos, que eu gostaria de falar, é que nós somos dependentes da vontade de Deus. Nós somos dependentes da vontade de Deus, irmão.
o povo levou a arca para a batalha. Por quê, irmão? Porque assim como aquele povo sabia, tão acostumado que estava em Deus guerrilhar com eles e eles vencer a batalha, eles colocaram Deus à frente sem pedir permissão a Deus. Eles pegaram a arca lá e vamos lá para a batalha, vamos botar lá, porque os inimigos vão saber que Deus está com a gente e eles vão ficar com medo, assim como tiveram medo. Mas tinha outras pessoas lá que encorajaram. Filisteus, vai para a batalha, seja um homem, vai para a batalha, porque senão vocês vão ser escravos, assim como vocês foram. Irmãos, a vontade de Deus, tem que ser a todo momento visto, colocado à frente em tudo. Versículo 4 de 1 Samuel 4 fala assim: então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Irmãos, veja só, irmãos, aqueles homens estavam em pecado. Aqueles homens, os anciões, eles deram uma ordem: tragam a arca da aliança do Senhor dos Exércitos para nos ajudar. Eles pediram permissão, irmão? Não pediram. Irmãos, nós temos que colocar a vontade de Deus à frente. Foi Deus que mandou? Não foi? Por que nós vamos fazer? Se não foi Deus que mandou, por que eu tenho que obedecer a uma pessoa que acha que é e não é? Por que nós temos que obedecer? Irmãos, foi Deus que mandou? Foi Deus que mandou? Obedeça. Mas Deus não mandou? Por que você vai? Você quer fazer algo? Coloca a vontade de Deus, pergunta a Ele se é a vontade dEle para aquele propósito, o seu propósito. Pergunta se é a vontade dEle. Muitas vezes Deus, Ele deixa acontecer, porque a vontade dEle, Ele tem que estar em primeiro lugar em tudo. A vontade de Deus tem que estar em primeiro lugar. Não adianta nós, cristãos, achar que nós estamos com o poder além da vontade de Deus, porque a sua vontade de homem é uma coisa, a vontade de Deus é outra, totalmente diferente. É aquilo que Ele quer e pronto. Não é a vontade do homem. O pessoal, os anciões, deu logo a ordem: não, vai lá e traz a arca da aliança, porque nós vamos ser vencedor. Mas na verdade eles não perguntaram a Deus, não era vontade de Deus. Por que eles iam vencer? Eles não iam vencer essa batalha, assim como eles perderam. Irmãos, porque assim, a arca era um objeto, né? Era um objeto físico. E com esse objeto, aqueles homens, eles tentaram manipular a Deus para poder trazer algo para eles, no caso espiritual. Irmão, quantas e quantas vezes nós também não somos assim, irmão? Nós queremos dar um jeitinho de manipular Deus ao nosso favor.
Nós queremos. Tem costume de alguns crentes, né? Coloca a Bíblia aberta em casa no Salmo 91. Coloca a Bíblia aberta para tentar abrir os olhos de Deus para trazer as bênçãos para ele. Não é o pensamento da pessoa que faz isso? Porque eu não acredito que a pessoa vá abrir apenas a Bíblia assim, qualquer versículo, e deixar aberta lá, sem ter nenhuma coisa em mente. Se ele está buscando o Salmo 91, ele está querendo coisa para ele. Então, ele está querendo abrir os olhos de Deus. Não é o jeitinho, aquele jeitinho do homem, aquele jeitinho que a pessoa faz com que a gente tenta manipular a vontade de Deus. Nós temos esse costume, irmão. Se nós pensarmos algo, que a gente já tem feito algo parecido, tentar, eu vou dar meu dízimo, porque Deus amanhã ele vai me dar mais dinheiro. Você pensa isso, você não fala, você pensa. Não, eu vou dar o meu dízimo porque com certeza Deus vai me abençoar. Teve me lembrei agora, eu estava viajando um dia, estava lá em Teresina, e viajei com um rapaz que ele era crente. Eu não era crente nessa época. E ele chegou para mim, eu estava passando por uma situação na empresa, que tinha uma pessoa que estava como se fosse me perseguindo. Ele chegou para mim, a gente jantando no restaurante, ele chegou para mim e disse: Admilson, você quer resolver esse problema? Você quer quando chegar lá em Natal, esse camarada, ele vai estar totalmente diferente para você? Esse camarada vai até sair da empresa? Porque você quer? Aí eu disse: eu quero. Pois espere, amanhã você já vai ter uma boa notícia, viu? Ele estava querendo me iludir, querendo manipular Deus ao meu favor. Na oração, ele disse: eu vou orar a Deus e ele vai tirar esse rapaz lá da empresa. Digo: opa, eu quero isso, eu quero. Isso é bom para mim. Aconteceu? Não aconteceu, irmão. Mas é uma forma que nós temos, que pensamos que é desse jeito. É uma coisa física, querendo buscar, ou daquele jeitinho, para Deus trazer para nós bênçãos espirituais. Isso nós temos que ver, irmãos, que a vontade de Deus tem que estar em primeiro lugar. Sempre a vontade de Deus está em primeiro lugar. Hebreus, capítulo 10, versículo 19 e 20, que fala assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu. Isso é do seu corpo. Isso quem foi, irmão? Foi Jesus. Ele rasgou o véu de ponta a ponta para nos livrar do pecado. Esta é a vontade de Deus, irmão. Esta é a vontade de Deus. Irmão, nós temos que ter a convicção, esta verdade, que nós somos dependentes da palavra de Deus. E nós somos dependentes da vontade de Deus. E em terceiro lugar, irmãos, outra coisa também, que nós somos dependentes, é da glória de Deus. Nós somos completamente dependentes da glória de Deus. Versículo 19. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida, perto de dar luz, quando ouviu a notícia que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro, seu marido, estava morto. Entrou em trabalho de parto, deu à luz e não resistiu às dores do parto.
Enquanto morria, as mulheres que ajudavam diziam: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu, nem deu atenção. Irmãos, eu imagino que esta mulher, quando ela ouviu que a arca da aliança tinha sido tomada, ela entrou em desespero. Talvez até ela não tenha entrado em desespero pela morte do seu marido ou pela morte do seu sogro, mas ela entrou em desespero quando soube que a arca tinha sido tomada. O que foi que ela pensou? O que foi que ela pensou? Agora nós estamos só. Nós não temos nada. Imagina, irmãos, hoje eu chegar para vocês, crente em Jesus, e digo: irmãos, a partir de hoje, Deus não vai mais agir na vida de vocês. No mínimo, vocês iriam pensar, talvez entrariam em desespero, porque nós que somos seguidores de Cristo, nós acreditamos que Deus faz as coisas por nós. Nós temos essa obrigação. Nós somos dependentes da palavra dEle. Nós somos dependentes da vontade dEle. Nós temos essa certeza. Mas no dia que nós soubermos que isso não vai acontecer, nós vamos entrar em desespero. Irmãos, eu já me senti dessa forma, irmãos. Eu pensei que Deus tinha desistido de mim. Por que tudo acontece comigo? O que é que eu estou fazendo de errado? Eu vou ter que analisar a minha mente. Eu sou crente em Jesus. Eu acredito nisso, eu acredito nele. Eu não posso deixar abalar. É por isso que acontece muitos casos de suicídio, porque a pessoa entra em desespero, pensa que Deus desistiu dele e ele desiste por completamente da vida. Você tem que ser forte o suficiente para pensar: Deus está fazendo isso com você, irmão? Não é para lhe prejudicar, é para que você tenha a consciência que a vontade, a palavra é dele. E a glória também é dele. Irmãos, a glória de Deus é mais importante nas nossas vidas do que tudo. Na vida dessa mulher, ela teve a glória de Deus mais importante do que o próprio sogro, o próprio marido. Talvez a pessoa, quando perde entes queridos, a pessoa sente. A pessoa vai lá, chora, entristece, mas amanhã, principalmente nos dias de hoje, antigamente, irmão, eu disse isso uma vez, antigamente a pessoa morria, perdia alguém da nossa família, alguém nosso, a gente passava um ano pensando nessa pessoa, meses pensando nessa pessoa. O tempo foi passando e esse tempo de comoção foi passando também. Lá na rua onde eu moro, morreu um senhor por Covid. Morreu com Covid. É um senhor casado muitos anos com uma mesma pessoa lá. E ele se foi. Deus o levou. A mulher eu estou dizendo isso para vocês porque vocês não conhecem. Essa mulher, ela se entristeceu, como todos nós ficamos comovidos pela perda dele. Mas essa mulher não demorou uma semana, essa mulher já estava vivendo a vida dela normal. E isso é normal nos dias de hoje, irmãos. Isso é normal nos dias de hoje. É normal. Mas na hora que você coloca na sua cabeça que a glória de Deus não está mais com você, você entra em desespero. Você entra em desespero. Eu digo isso porque eu tive vontade de entrar em desespero.
pensando que ele não estava mais comigo. Dá vontade, a gente fica sem dormir. Você lembra aquela pessoa quando está com a dívida e você não consegue pagar? Aconteceu comigo também, irmão. Eu não tenho condições de pagar e de repente eu não consegui nem dormir. Quando você imagina que Deus desistiu de você, você entra em desespero. Entra em desespero total. Irmãos, nós temos que colocar a glória de Deus em primeiro lugar também. Nós somos dependentes da palavra de Deus. Nós somos dependentes da vontade de Deus. E nós somos mais do que dependentes da glória de Deus. Tem alguns textos da Bíblia onde fala da glória de Deus. Eu vou citar apenas um. Em Êxodo capítulo 16. Êxodo 16. Versículo 10. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olhavam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu nas nuvens. Irmãos, quando o povo estava caminhando pelo deserto 40 anos, a glória de Deus era vista por eles através dessas nuvens que o protegiam do sol, do fogo que Deus colocou 40 anos para dar aconchego para eles, para dar condições dele suportar o frio durante a noite. Esta é a glória de Deus, irmãos. Essa é a glória de Deus. E outros casos que eu não vou ler. Mas, irmãos, o povo, nós acostumamos com a glória de Deus. Acostumamos. Muitas vezes pensamos da forma errada da glória de Deus. Mas temos que ter a certeza que a glória de Deus, ela guia a nossa vida. E sem ela, nós não vamos para nenhum canto. Para nenhum canto. Repito, irmãos, precisamos ter a certeza desta verdade, que nós somos dependentes da palavra de Deus, da vontade de Deus e da glória de Deus. E nunca esqueça, quando Deus coloca uma peleja na sua vida, é porque Ele te ama. Ele não desiste de nenhum de nós. A todo momento, toda hora e a todo momento, Ele está conosco, através do seu Espírito Santo. E Ele está com um pensamento em ajudar, em fazer você feliz. Quando você pensa que Ele desistiu de você, Ele diz: seja forte e corajoso, tende bom ânimo, eu sou o teu Deus e eu estarei contigo aonde quer que vocês andarem. Que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Então vamos ficar de pé e vamos orar, encerrando. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado de nos permitirmos esta noite, Senhor, estamos aqui na Tua presença para Te louvar e Te engrandecer. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado pelo Teu entendimento, Senhor. A Tua palavra, ela é rica, Senhor. Precisamos saber aceitá-la, Senhor. A Tua vontade, Senhor, é muito mais do que a gente precisa, Senhor, porque precisamos seguir a Tua vontade e a Tua glória. Nós temos que estar sempre com a Tua glória, Senhor.
Muito obrigado pelo teu entendimento, Senhor. Muito obrigado pela tua vontade, pela tua palavra, pela tua glória, Senhor, nas nossas vidas. Senhor, leva-nos para nossas casas, Senhor, porque nós somos totalmente independentes de ti, Senhor. Na tua mão protetora, no teu consolo, no teu amor que nos guia, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Leva-nos para casa em paz. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e eterno Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a união das ovelhas e a consolação do Santo Espírito, esteja com toda a igreja do Senhor Jesus, reunida em toda parte da terra, hoje e sempre. Amém.